E enfim chegou o dia da verdade, o dia que a gente iria saber realmente quais seriam os 26 jogadores que Carlos Ancelotti iria convocar. E com eles vieram algumas novidades que a gente esperava que iria acontecer, mas outras nem tanto, né? Se a gente for parar para observar, é uma lista que chama a atenção de goleiros até atacantes, se a gente for parar para observar, na parte defensiva, na parte do meio e o ataque. Começando então a falar sobre a lista de convocados por Carlos Ancelotti. Goleiros: tem Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e a primeira surpresa, o Everton do Grêmio. Isso mesmo. O Carlos Ancelotti convocou o Everton para ser o terceiro goleiro. Não discordo dessa convocação, longe disso. Eu acho que para mim ele até está fazendo uma boa temporada pelo Grêmio. Mas o que mais nos chama a atenção é que, de nomes como eram falados de Bento, Hugo Souza ou até John, como estavam até na pré-lista lá, dos 56 nomes. E apareceu o nome de Everton aí. É realmente assim, foi uma das primeiras surpresas que vieram dessa convocação. E logo depois começa pela parte defensiva. Aí eu acho que nem tanto, mas mesmo assim acaba chamando a atenção. Primeiro começa por Alexandro, né, o lateral do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanes do Al-Ahly, Léo Pereira, e essa daí para mim sim é uma grande surpresa, Marquinhos e Wesley da Roma. Bom, passando aqui para essa parte de defensores, o que mais me chama a atenção é que o Ancelotti aqui, eu acharia que ele iria convocar o Thiago Silva, né? Todo mundo até estava falando que provavelmente o Thiago Silva iria ser convocado por Ancelotti, mas acabou que isso não aconteceu. E quem foi chamado dessa vez foi o Ibanes, que fez um bom jogo contra a Croácia, jogando de lateral direito. E para mim seria a grande mudança ali dessa lista, assim, pensando em defensores. Eu concordo com praticamente todos que foram convocados aqui. Eu acho só que Léo Pereira não tem nível de enfrentamento, se a gente for comparar os dois jogos que ele jogou. Para mim, não jogou bem contra a França e não jogou bem também contra a Croácia, que foram os dois jogos que ele teve oportunidade. Então, daí eu já penso assim, né, que não vale a pena chamar esses tipos de caras assim para ser os seus defensores. Mas quem sou eu para falar, né? Com certeza o Ancelotti conhece bem mais de futebol do que eu. E passando para outra parte, onde vem também as grandes assim aparições de que eu acho que tem nessa lista. Meio-campista: Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, da Al-Ittihad e Lucas Paquetá. Aqui ele chamou basicamente seis, não, um, dois, três, quatro, cinco meio-campistas. E daqui a gente já vê que o Ancelotti realmente ele vai com tudo ou nada na formação de 4-2-4, né? Ele não está nem aí para a questão de meio-campista, ele só quer realmente gente que possa defender, né? E aqui começa as grandes surpresas, né? Que até então o Andrei Santos era convocado por toda vez que ele teve oportunidade por Carlos Ancelotti. Por mais que muitas das vezes ele não estava performando muito bem no Chelsea, o Ancelotti bancava a convocação dele. E dessa vez ele foi cortado dessa lista. E quem entrou no lugar dele foi o Paquetá, né? Que para mim até realmente voltou a jogar bem pelo Flamengo, teve essa volta depois da lesão contra o Atlético Paranaense, que foi fora a parte, para mim, campo sintético e si, o Atlético Paranaense realmente está jogando muito bem. E deu no que deu. E agora, pessoal, vamos para a parte em que todos nós, assim como no título já mostra na capa também, os atacantes. Para mim também grandes surpresas, não só pelo nome de quem você já sabe que vai ser falado, mas começa por ele, Endrick, senhores. Endrick foi convocado, muita gente estava falando, né, pela fala do Casemiro e tal, que ele não era do grupo,
nessas coisas. E seleção, todo lugar tem a sua panela, né? E o Endrick não faz parte dela, mas o Endrick mostrou, o Endrick, ele foi por tudo ou nada, né? Ele realmente deu a cartada dele de all-in quando ele foi para o Lyon. Ele realmente abriu mão de estar no Real Madrid para ir para uma outra equipe que tem um outro tipo de competição e nessa equipe ainda lutar por vaga para assim jogar bem, né, fazer gol em PSG e assim por diante. Então a gente vê que realmente o Endrick aí ele fez tudo para merecer essa convocação e o Endrick vai estar na Copa do Mundo. Gabriel Martinelli do Arsenal, né, também foi convocado. Igor Thiago do Brentford foi convocado. Foi uma grande surpresa o Igor Thiago estar nessa lista, porque ele havia sido convocado já nessa última contra a França e Croácia, mas o que mais chama atenção é que o Igor Thiago não participou, pelo menos desse processo de tempo que a seleção brasileira teve com o Ancelotti, né? E aqui depois tem Luiz Henrique do Zenit e Matheus Cunha do Manchester United e ele, Neymar Júnior, está de volta à seleção brasileira depois, se eu não me engano, de 2 anos ou 3 anos que não havia sido convocado desde a sua lesão, né, do rompimento do LCA do joelho esquerdo. E o Neymar volta para a seleção tendo a última oportunidade da sua vida, né, de disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Vai ser uma Copa bem diferente das outras Copas. Isso porque a seleção brasileira teve o ciclo que teve, né? Então vai ser um ciclo bem mais difícil, totalmente diferente do que aconteceu com a Argentina do Messi, né? Que a Argentina ganhou a Copa América e também teve boas jogos na eliminatória e amistosos. E a Argentina ganhou do jeito que ganhou. Totalmente diferente do que é o Brasil com a última oportunidade do Neymar Júnior. E eu acho que essa é uma convocação que todo mundo basicamente já sabia que o Ancelotti iria convocar, por aquilo que eu falei mais cedo, o Ancelotti renovou até 2030. Então ele já sabe que ele vai para outra Copa. Então só realmente um outro ciclo muito horrível para fazer o Ancelotti sair da seleção brasileira. E com isso também ele sabe que, tipo, eu pensando nele em si, ele não iria querer a imprensa toda na costa dele para perguntar: o Neymar, por que você não convocou? Se perde um jogo, e por que o Neymar não estava na equipe, não sei o quê. E vai ser o mesmo questionamento se o Neymar não entrar para jogar. Ah, tava ganhando, mas não botou o Neymar. Ah, perdeu, mas não botou o Neymar. Então, tipo, são todas essas questões que vai ser falada até o fim da Copa do Mundo. E continuando aqui, a outra surpresa, teve o Rafinha do Barcelona, que isso não é surpresa, mas Ryan do Bournemouth foi convocado para essa Copa do Mundo. Aí que entra a questão. Cara, aqui a gente já vê que o João Pedro ele não foi convocado, né? Todo mundo sabe disso. O João Pedro ele participou de basicamente, eu acho que quase todo o ciclo do Ancelotti. E o que mais me chama a atenção é por conta de uma baixa, não dele sim, mas do time que ele joga, né? Ele acabou pagando o pato. Ryan, para mim, é um bom jogador, longe disso de dizer que ele não é um bom jogador, mas pensando em grupo, pensando justamente em ciclos, valia muito mais a pena levar o João Pedro do que o Ryan, já que tem jogadores parecidos com ele, como o Endrick e justamente o Luiz Henrique. Mas acabou sendo uma grande surpresa, né, o Ryan ser convocado. Parabéns pela convocação. E assim por diante. E para finalizar a lista, Vini Júnior. Então é isso. O que temos para falar é que a Copa do Mundo vai ser bastante interessante. Eu realmente estou empolgado agora, né? Acho que se o Neymar não fosse, eu ia ficar menos empolgado de assistir a seleção brasileira. Mas agora vai ter digamos assim, um pouco mais de vontade de assistir, né? Eu acho que isso é um ponto bastante interessante se a gente for parar para observar em questão de mídia, que eu sempre disse, né? O Neymar traz mídia. O Neymar traz vontade da gente querer assistir um jogo, seja do Santos Curitiba, 11 horas da manhã de um domingo. Que o Neymar jogou uma porcaria, mas a gente assistiu. Pelo menos eu assisti, né? Então, tipo, entra todos esses questionamentos que são falados em relação a Neymar.
Então é isso, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Eu acho que o Neymar não joga quarta-feira pelo Santos. Eu acho que o Neymar agora vai realmente só se cuidar para a Copa, não vai arriscar nada. E é isso aí. Neymar, para mim, não joga mais pelo Santos. Talvez jogue ainda para ter uma despedida ou algo do tipo, mas Neymar, depois da Copa, seja do qual for o resultado, ele vai sair fora. Eu já estou conformado com isso. Então é isso, pessoal. Comente aí o que você achou dessa convocação. Dá um gostei no vídeo, se inscreve. Tamo junto. Até mais.